Início do Santo Evangelho segundo São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio estava Ele com Deus. Por Ele foram feitas todas as coisas, e nada do que está feito foi feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a receberam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A luz verdadeira era a que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. E deu poder de se tornarem filhos de Deus a todos que o receberam, estes que creem em seu nome, e não nasceram do sangue, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória própria do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos fiéis, caríssimos irmãos, a vigília do Natal é muito bonita, mas os monges assim, mas que já estão tendo um pouquinho de idade, eles ficam bastante cansados, e por isso nós queremos dar um brilho maior para a festa, organizar melhor, pedir que os rapazes, as moças que já sabem tocar violino, tocassem também aqui. Podemos preparar isso talvez para o 1º de janeiro, mas a gente fica tão ocupado com o canto gregoriano e com a vigília, a gente fica um pouquinho meio arrasados. Então, mas o dia de hoje, né, 3 missas para cada padre. Então, grandes graças, né? Cada padre reza uma missa, a missa da vigília, a missa da aurora e a missa do dia, que é essa. Cada uma apresenta um aspecto do Natal. A de hoje, do dia, né, ela apresenta mais a divindade de Nosso Senhor. No princípio era o Verbo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e nós então focamos a nossa atenção no Verbo. Mas é muito difícil para nós focar a nossa atenção em Deus. E Deus, se fazendo homem, ele vai, pelas suas virtudes, nos tornar mais acessível a contemplação de Deus, porque a gente verá em Nosso Senhor as virtudes que nos farão nos elevar a Deus. Deus a gente verá na visão beatífica. Aqui na Terra nós não podemos compreendê-lo, mas a gente pode, através de Nosso Senhor, nos elevar até a Trindade, nos esforçar para fazer essa contemplação. Então, ao contemplar o que Nosso Senhor faz, terá uma porta para nós, uma escada para chegar à contemplação de Deus. Então podemos ver nesse nascimento o que Nosso Senhor, as virtudes de Nosso Senhor, e elas nos servirão justamente para contemplar a sua divindade. O mais importante no Senhor é a sua divindade, e é o que é mais esquecido pelos homens. Por quê? Primeiro, porque é difícil. Segundo, porque a fé dos homens é fraca. Terceiro, porque alguns homens não creem de modo algum em Nosso Senhor. Por isso esse evangelho é extremamente atual. Quando ele diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas,
e as trevas não a receberam. O mundo de hoje é um mundo que cada vez mais não recebe a luz de Deus, que a luz de Deus chega a nós pela igreja. A igreja é rechaçada por grande número de países. Ouvi dizer que no Uruguai a festa de Natal não é uma festa oficial, não é chama de festa da família, coisa assim. Outros países pagãos nem sequer nenhuma menção do Natal. Então mostra que essa luz, ela não é recebida. As trevas não receberam. Muçulmanos não festejam o Natal. Protestantes festejam, mas têm uma noção errada de Nosso Senhor. Os budistas nem se fala, a China, né? Há católicos na China, mas a maioria dos chineses não festejam o Natal e assim por diante. Para dizer que a maior parte do mundo não festeja o Natal. E uma boa parte dos que festejam não festejam como Nosso Senhor quer ser festejado. Porque são hereges, porque se separaram da igreja, porque são cismáticos. Então, o número de pessoas que reconhecem Nosso Senhor e que o adoram é bem pequeno, bem pequeno. Os modernistas que foram batizados, mas por serem modernistas, também se mantêm numa posição, né, não adoram Nosso Senhor verdadeiramente, porque tem uma fé diminuída ou então perdida. Então, o que nós devemos considerar em Nosso Senhor? Não considerar as suas virtudes e as circunstâncias do seu nascimento. São José, Nossa Senhora, eles foram dos seus pais de Nosso Senhor, Nossa Senhora a sua mãe e São José o seu protetor. E a gente vê neles uma grande prudência. No primeiro, uma grande fé. Nossa Senhora creu no que disse o anjo e nela se formou, se encarnou o Verbo. E a fé de Nossa Senhora é acompanhada de uma grande prudência. Ela é muito dócil às inspirações do Espírito Santo. São José vai ter uma dúvida de onde vinha a gravidez de Nossa Senhora. Ela não dirá nenhuma palavra. E São José será assistido por um anjo que vai tirar a dúvida dele. Mas Nossa Senhora ela não falou nada. Misterioso, né? Mostra que ela é movida por uma inspiração do Espírito Santo de reserva. Não cabia a ela contar esse mistério. Depois eles vão, como é o momento, o imperador havia decretado que cada família fosse na cidade dos seus antepassados para se poderem inscrever, pois estavam fazendo um grande, como se chama, né? O registro de todas as pessoas do reino, né? Então eles vão subir para Belém. Nisso, não tiver a providência que vai mostrar, de maneira ainda mais clara, que o menino Jesus descende de Davi. Belém é a cidade de Davi. O pai de Davi, Jessé, era de Belém e Davi também. E da família de Davi descende São José e Nossa Senhora. São José é de estirpe real e Nossa Senhora também. Então eles vão para lá, eles confiam na providência, mas chegando lá, eles não encontram lugar na hospedaria e não se perturbam. São coisas relativamente pequenas, mas ao mesmo tempo bem. O que faríamos nós se a gente chegasse a um lugar e não tivesse nenhum lugar na hospedaria? Nenhum lugar para ficar, nenhuma casa, nada. Nós ficaríamos assim, não sei como ficaríamos, mas ia ser bem difícil, né? Eles então guardam a calma, guardam a paz, e São José vai acabar encontrando um lugar extremamente pobre,
uma estrebaria, onde tem animais, onde tem palha, onde não é de modo algum um lugar assim apropriado, preparado para o que vai acontecer. Mas eles vão se instalar ali, numa grande pobreza, num grande abandono, nas mãos de Deus. Eles sabem que Deus está com eles. Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Eles sabem que esse menino é o Emanuel. Eles sabem, eles confiam em Deus. E assim a Igreja Católica sempre confiou em Deus. A Igreja Católica, durante a Revolução Francesa, o Papa foi feito prisioneiro por Napoleão. Napoleão prendeu o Papa Pio VI. Em seguida vai prender também Pio VII. E o Papa vai morrer. Pio VI vai morrer a caminho da França, forçado a fazer essa viagem por Napoleão. Mas ele não perdeu a calma. Foi um grande Papa, Pio VI, né? Pio VII também. Então eles não vão realmente, aqui que a Providência quis. Nossa Senhora, que conhecia bem a Sagrada Escritura, deve ter se lembrado de alguns detalhes desse nascimento, do boi e do burro, do qual é falado na Sagrada Escritura, e ela então vai reconhecer, né, como é que a providência age e que as coisas que estavam previstas estavam se realizando diante dos seus olhos. Era provavelmente frio, porque no hemisfério norte, essa data já é o começo do inverno, então devia estar frio. Ele não, depois não tem o necessário para botar o menino Jesus, e Nossa Senhora diz, Santo Afonso Ligório, que ela o botou em cima da palha. O corpo do Nosso Senhor, muito sensível, sofreu com essa palha, mas ela, movida pelo Espírito Santo, ela fez esse gesto de botar o menino Jesus sobre a palha. E isso nos mostra que o melhor, como essa vigília de Natal, né, a gente fica um pouquinho cansado, mas o melhor não é o descanso. O melhor é o que é dado para a alma. 3 missas para cada padre, e só aqui no mosteiro teve umas 10 missas, né? 9, eu teve um padre que rezou uma missa só, então dá 9 missas, 10 missas, né? Dom André está rezando 3 missas também, onde ele está, e o Padre David também 3 missas, então, um grande número de missas para a igreja, né? Então, esse bem espiritual que é o que nós procuramos, devemos procurar, imitando o menino Jesus, Nosso Senhor e São José, que tiveram ali o bem supremo, que é Deus Ele mesmo, nos braços de Nossa Senhora, no meio de um ambiente pobre, frio, sem comodidades para nenhum deles. E a gente vê como Deus nos convida a uma coisa mais alta. Deus está sempre nos convidando a uma coisa mais alta. Deus não fez a gente para o conforto. Deus nos fez a gente para a união com Deus. Deus nos fez a gente para a visão beatífica. E tudo que se aproxima da visão beatífica, que é a contemplação, que é a oração, que é a missa, né? É isso que é o principal. Porque é isso que nos comunica a graça divina. E então, São José vai ficar ali com Nossa Senhora, eles vão adorar o menino Jesus. Eles farão algo que é difícil para nós, que é ver uma criança e adorar um Deus. O que vai fazer São Tomé, depois da ressurreição, ele que vai duvidar da ressurreição, e quando o Senhor diz para ele, Tomé, não seja infiel, mas fiel. Você está crendo porque você viu. Bem-aventurados os que não creram, os que não viram e creram. Então, e aí ele vai ajoelhar, vai cair, vai dizer, meu Senhor e meu Deus. Então é isso que Nossa Senhora diz, e São José também, interiormente, dizem, meu Senhor e meu Deus. E é um ato de fé muito grande, porque
ver o menino Jesus ali, pequenininho, dependendo dos cuidados de sua mãe, e reconhecer ali o Verbo, Criador do céu e da terra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aquele menino, aquela criancinha, é Deus. É o Verbo feito carne. E essa fé de Nosso Senhor e de São José, que é a nossa fé. Nossa fé é a fé de Nossa Senhora. Nossa Senhora cria no Verbo encarnado, e nós cremos no Verbo encarnado. E os anjos, então, vão avisar os pastores, e os pastores, então, virão e vão também adorar em silêncio. Então, Afonso Ligório diz que eles adoraram em silêncio. O silêncio é o que há de mais próprio para a adoração. O canto gregoriano, e tudo que a gente puder fazer numa festa importante, ele deve ser para o silêncio. O silêncio é o topo. Então, o canto deve conduzir ao silêncio. De uma carmelita, Elisabetta Trindade, que dizia: o amor do silêncio conduz ao silêncio de amor. Está muito bem dito. Então, ali no presépio, é isso que se acontece. Nossa Senhora está no silêncio de amor, São José está no silêncio de amor, e os pastores vão chegar, vão se ajoelhar num grande silêncio de amor também. Claro que o silêncio de amor de Nossa Senhora é quase infinitamente superior ao dos pastores, mas é a mesma coisa. E para nós também. Deve procurar adorar Nosso Senhor no silêncio da nossa alma. Porque o melhor da nossa alma é interior. A parte exterior deve favorecer esses atos internos de adoração, de fé, de esperança, de caridade. Então, o que é externo é para chegar ao interior. Nosso Senhor vai se fazer homens, fez uma criança, para que, através daquilo que é visível, a gente seja elevado ao que é invisível, como diz o prefácio da missa de hoje, da missa do Natal. Então eles vão ficar ali um tempo, né? Depois talvez, né, voltaram, devem ter trazido talvez algum presente, certamente. Então serviu para, talvez, né, para Nossa Senhora e São José se alimentarem, porque naquela pobreza devíamos estar com dificuldade de encontrar uma alimentação. Depois eles vão partir, né, e Nossa Senhora e São José ficarão ali, e a vida começa. Eu estou... Essa é a grande diferença, a grande divisão no mundo. Aqueles que creem e aqueles que não creem. Hoje em dia se fala muito do Ocidente, né, e do Oriente. O Ocidente, o declínio do Ocidente. O Ocidente, Ocidente é os Estados Unidos, é a Europa, e do outro lado é a China, né, a Rússia, não sei. Mas essa divisão é muito fraquinha. A grande divisão não é essa. A verdadeira divisão são os que creem no Senhor e os que não creem. O Ocidente está em decadência, sim, mas não por falta de armamento, mas por falta de fé. A fé declinando com Lutero, com a Revolução Francesa, com a maçonaria. Esse que é o grande ameaça para o Ocidente. A grande ameaça para o Ocidente não é a China. A grande ameaça para o Ocidente é o Ocidente ele mesmo. O Ocidente que se voltou contra o que fez a sua grandeza, que é Nosso Senhor. E se o Ocidente persegue Nosso Senhor, a missa de São Pio V é perseguida, a tradição é perseguida. Quem persegue a tradição? O Ocidente. Quem persegue a missa? O Ocidente. O Ocidente persegue aquilo que fez a glória do Ocidente. Quem fez a glória do Ocidente? Foi essa luz. A luz brilhou nas trevas. E aqueles que a receberam, esses fizeram a grandeza do Ocidente. E aqueles que não o receberam, fizeram a desgraça do Ocidente.
Ele habitou entre nós e nós vimos a sua glória, glória própria do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso que é a grandeza do Brasil. Hoje se fala muito mal da colonização. A colonização, ela pode ser ruim, é verdade, mas ela pode ser excelente. E foi o que aconteceu com o Brasil. Se o Brasil tem a fé, é porque vieram pessoas da Europa que nos trouxeram a fé. Essa colonização é boa. Junto com esse veio outros que não eram tão bons. Fazer o quê? Sempre há o joio misturado com o trigo. Então, o Evangelho de hoje nos diz: a luz verdadeira era a que ilumina todo homem que vem a este mundo. O Senhor dá a sua luz a todo homem, mesmo ao pagão. Ele dá o necessário para que o pagão tenha uma certa noção do bem e do mal, e se ele é fiel, ele encontrará a fé. Deus lhe dará a fé, que Deus não deixa, ele ilumina, como está dito aqui, a luz verdadeira era a que ilumina todo homem, todo. Então, os chineses, claro que quando chegam os missionários, essa luz é muito mais intensa, é uma luz explícita, enquanto que a outra é implícita, ela é por isso que todo bom governante deve facilitar que essa luz, que é nosso Senhor, chegue a todos os seus cidadãos. Isso que é um verdadeiro chefe de Estado, é aquele que facilita a aquisição do fim pelo qual Deus nos criou. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, o mundo rejeitou em várias ocasiões e agora rejeita mais do que nunca. Nunca o mundo rejeitou tanto Nosso Senhor. Por isso o Natal se torna uma festa dramática, porque o mundo rejeitando Nosso Senhor, essa festa que devia ser para o mundo inteiro uma glória, uma alegria geral, ela se torna uma festa dramática. Nosso Senhor diz, né, se eu não tivesse vindo, eles teriam desculpa de não me ter recebido, mas agora que eu vim, eles não têm mais desculpa. Nosso Senhor veio e aqueles que o rechaçam não têm desculpa. Que Nosso Senhor veio, a igreja fez os seus milagres. Quantos milagres Nosso Senhor fez, os apóstolos e os santos, tudo isso, e as profecias, e o mundo tem tudo isso. Ele diz, não, não queremos Nosso Senhor. O mundo pagará caro. Veio para que era seu, e os seus não receberam. Talvez uma visão aqui aos judeus. Veio para o que era seu, aqueles que a sua raça, né? A sua é da raça de Davi, e os seus não receberam. E deu poder de se tornarem filhos de Deus a todos os que o receberam, eles que creem em seu nome, e não nasceram do sangue, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, os católicos nascem de Deus. Quando a gente é batizado, a gente recebe a graça de Deus. E aí a gente nasce para uma vida, a gente já tem a vida natural, e quando é batizado, tem a vida sobrenatural. E por isso, o São João diz, nasceram de Deus. Então, peçamos a Deus que o maior presente que ele pode receber no Natal é a perseverança nessa vida divina. Peçamos a Deus de perseverar até a morte e rezar pelo nosso país, tão sacudido por forças diversas, mas que ainda tem alguma coisa que os outros já perderam. A Europa parece que ela está mais destruída do ponto de vista das leis e do governo do que o Brasil. O Brasil tem alguma coisa ainda que não foi destruída, embora nós temos que fazer muito esforço porque a fé dos fiéis que estão na Europa muitas vezes é mais esclarecida do que a nossa, porque eles estudam mais, eles rezam mais, eles se interessam mais. Então é necessário que a gente também procure se interessar, ler bons livros, perguntar, né,
que livro seria bom comprar. Eu vou dar uma aula de apologética para os que vão entrar agora no ensino médio, me foi pedido. Então, está livros muito bons de apologética. O livro desse escritor inglês, Chesterton, são muito bons. E tem apologética, eu vou dar apologética mais assim, mais clássica, né? Com Pierre Garrigou-Lagrange. Mas tem autores que são mais fáceis e que são muito interessantes, porque eles mostram os erros do mundo moderno, como Chesterton. Então, sempre procurem se interessar, procurem aprofundar a sua fé, porque, repito, eu vi na Europa mais interesse do que aqui. Vi mais interesse pela leitura, mais interesse pela oração em geral. E se bem que os brasileiros rezam bastante o rosário. Isso é muito bom. Então, eu devo unir o rosário do Brasil com esse interesse em conhecer a doutrina da igreja, para que a gente receba essa graça, e uma graça que é única, que é de perseverar fiel à fé do nosso batismo. Nosso Senhor nasceu em Belém e Ele nasceu também em nossas almas, no dia do nosso batismo, que Ele possa crescer em nossa alma, em nosso coração e nos abrir as portas da vida eterna, pela intercessão da Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.